minha amiga. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa voltar 2021 trabalhando com a questão dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A galera que vai estar comigo hoje, vamos trabalhar com o pessoal do segundo ano, o primeiro volume, a primeira semana, cuja temática é escravidão e comércio do mundo moderno. Começamos com um tema bem bacana, mas antes de a gente começar a falar, queria convidar vocês que ainda não conhecem para visitar as nossas mídias sociais. O Projeto Escola Online ele se encontra em várias mídias, você vai encontrar Instagram, Facebook, a questão do Twitter, aqui o nosso canal do YouTube. Uma novidade muito bacana, para quem não conhece, visita a nossa plataforma que está aí, ó, www.plataformaescolaonline.com.br. E agora você também vai encontrar os nossos podcasts, que ajuda também o aluno a compreender. Beleza, meu povo? Então, quer dizer, muito bom ter vocês de volta, continuando o nosso projeto. E para a gente não perder aquele nosso hábito tradicional, o que a gente faz? Vem comigo para a gente poder rodar nossa vinheta, porque depois tem aula boa por aí. Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então a gente pode começar a trabalhar. Então, meus alunos do segundo ano do ensino médio regular, a temática da aula de hoje ela envolve um tema de muita discussão, que é a questão da escravidão. Olhem aqui nesse nosso organograma, quando a gente fala sobre a ideia da escravização, o que é a escravização? Ação ou efeito de escravizar, ato de se escravizar, ação de fazer com que alguém se torne escravo. Quando a gente fala de escravo, a palavra escravo, ela vem do latim sclavius. E a gente às vezes comete um errinho de imaginar a escravidão associada à cor da pele. Muito antes dessa imbecilidade racial ligada à cor da pele, a desmerecimento, você já tinha escravo de guerra, escravo de dívida. Só que na história moderna, principalmente quando os portugueses, quando os europeus no todo, começam a conhecer o continente africano, você começa a difundir essa prática da escravização. Então repara que a partir do século XVI, vejam vocês, ocorre uma lucratividade com o tráfico, perfeito? O continente americano ele realmente é um dos principais pontos. O Brasil é o país que mais recebe escravos ao longo do período colonial e até mesmo durante o período imperial. O escravo como força de trabalho, onde você obriga de forma forçada as pessoas realmente a virem para cá. E claro, você vai gerar sequelas que até hoje são muito presentes, como é a questão da segregação, da violência. Então é uma prática que a gente ainda tenta esquecer, mas existem pessoas que vivem em condições análogas à escravidão. Beleza? Então isso aqui é para a gente começar a entender que a escravização ela deixa sequelas, mas ela foi um processo de raízes muito pesadas dentro da nossa história, do nosso passado colonial e passado imperial. Beleza? Bom, e o que é colocado para vocês? Observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil. Quando o Rapa coloca que todo o Camburão tem um pouco de navio negreiro, a gente vai entender o seguinte, que a maior rota de escravos ela acontecia de que maneira? Lembrem, galera, os europeus, no caso, vamos colocar os portugueses, eles iam até a África, compravam escravos, ofereciam mercadorias que para Portugal não tinham muito valor, era muito comum que você trocasse escravos. A cachaça, a nossa aguardente, fumo, algumas armas. Por quê? Porque entre as próprias tribos africanas começavam a rolar as guerras intertribais e o português, o europeu, se aproveitando disso, ele começa a comprar esse escravizado a um preço relativamente baixo e vendia a um preço absurdo pela lucratividade, pela rentabilidade. Bom, e notem que a maioria dos escravos que vêm para cá no primeiro momento são chamados escravos da costa do Atlântico. Vejam que aqui na parte mais clara eu tenho o que, gente? Os chamados sudaneses. Beleza? E você vai perceber que na parte mais escura você tem os bantus, tá? Então repara que o seguinte, essa era a principal rota. Mais tarde a gente vai encontrar na costa nordeste da África o que a gente chama do malês, que é o escravo, que é o africano, perdão, que era adepto do islamismo. Tanto é que você tem a famosa revolta do malês em Salvador em 1835. E esses escravos eram trazidos para cá nos tradicionais navios negreiros
em viagens penosas, quando eles então para cá trazidos, chegando aqui vendidos como mercadoria. Notem que a maioria dos escravos que saíram dessas rotas, e curiosamente, os escravos quando chegavam aqui, eles acabavam perdendo a sua identidade. Eles recebiam nomes, alguns diante do porto que eles eram embarcados, igual a gente teve muito escravo mina, porque eram aqueles que vinham da região de São Jorge da Mina. Escravos Elmina, região de onde eles vinham, tá? Que vinham de Cabo Verde, Benguela, tá? Mombaça. Então, normalmente os escravos, notem, os escravos que vinham, os sudaneses, ocupavam a região nordeste. Já os bantos, galera, vejam, eles ocupavam tanto o Rio de Janeiro quanto a região sudeste. E é inegável a contribuição que a cultura africana ela é fundamental na formação da nossa história. Beleza? Então, hoje, tanto é que eu falo muito que quando professor de história, na época que eu fiz a graduação do curso de história, a gente via pouco sobre a história africana. E hoje você vê em livros, desde o fundamental até no médio, uma preocupação em retomar esse passado. É um passado que, infelizmente, não pode ser apagado, mas ele tem que ser reestudado e entendermos a contribuição do africano na construção da nossa identidade. Beleza? Então, olha um mapinha aqui para a gente poder trabalhar. Vamos lá? Então é o seguinte, galera. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Já ouvi estatísticas que o Brasil hoje ele é o país com o maior número de negros fora da África e, salvo engano, a gente só perde para a Nigéria. Então, é fundamental entender a importância do descendente do africano na construção da nossa história. Tá? Milhões de africanos foram arrancados de seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. Famílias são desfeitas, elos são quebrados e começa aqui uma nova história. A partir da análise do mapa, então olha só, a gente está pedindo uma avaliação do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diferentes regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos. Vamos lá. Letra A. Provenientes do norte da África, em sua grande maioria, tendo destaque para as grandes habilidades com o trabalho artesanal. Então vamos lá, volta no mapa aqui, galera. Gente, eu estou falando que eles são provenientes do norte da África. Então você fala, bom, se você olhar o mapa, a gente tem aqui o norte da África, tá? E a maioria realmente vem do norte, olha só, você tem do centro e do sul. Então, quer dizer, será que se eu fizer uma avaliação do mapa, dá para entender? Acredito eu que não, tá? Vejam só. Grupos bantos provenientes da região de Cabo Verde e São Jorge da Mina. Vamos voltar no nosso mapinha, galera, tá? Quem são os bantos? Aqueles que estão na parte mais ao sul. De onde que eles vêm? Basicamente Benguela. Porque Cabo Verde e São Jorge da Mina, eles são o quê? Sudaneses. Então, notem o seguinte, moçada, que aqui, o que está acontecendo, tá? Então, notem o seguinte, só para o da produção aqui. Então, o que está rolando, tá? Na verdade, quem vem de Cabo Verde e São Jorge da Mina são os sudaneses. Opa! Grupos de sudaneses e moçambicanos que constituíram-se como importante base para a cultura brasileira. Então, se a gente voltar, você fala, poxa, moçambicanos, tem uma importância? Tem. Tá? Tem essa importância. Fala, opa, de acordo com o mapa, ele chega aqui tem a sua importância sim. Show de bola? Então vamos lá. Tá? Então essa aqui de repente poderia nos servir. Vamos ver a letra C. Grupo de sudaneses e bantos que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então vamos lá. Sudaneses e bantos, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Se nós olharmos, galera, vejam vocês, tá? A maioria dos bantos, eles estão vindo aqui para Rio de Janeiro, Salvador, tá certo, mas você não está colocando Recife, é questão de Olinda. Uma observação, bom, então quer dizer, isso poderia ser uma pegadinha. Então vamos lá. Vamos deixar a letra C aqui. Grupos de sudaneses e bantos que foram enviados ao Nordeste brasileiro, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira. Então, grupos de sudaneses e bantos que foram enviados ao Nordeste brasileiro, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira. Tá? O Nordeste brasileiro, você vai perceber o seguinte, tudo bem, teria, só que você fala assim, o mapa não fala da economia açucareira, tá? Então, se a gente for colocar, é uma questão que ela gera algumas interpretações, e eu, ao resolver para vocês, galera, eu realmente encontrei a letra C sendo importante pelo quê? Pela influência.
Não que a letra D estivesse completamente errado, mas o mapa não coloca Recife, sim, Olinda, tá? A gente quando fala sudaneses e bantos que vão ser enviados para o Nordeste, a questão açucareira, eu sei disso, mas o mapa não me fala. Então é uma questão que ela gera alguma polêmica, tá? Ela pode gerar até o questionamento de quem fez, e eu vejo que nesse momento, dentro do que a gente entende, fazendo uma leitura de mapa, a letra C seria aquela de bem mais certa, tá? Mas aí, galera, isso pode gerar discussão, e acho válido que os professores também troquem essa experiência, troquem essa discussão. Show de bola? Vamos seguir? Então vamos lá, galera. A outra questão aqui, ó. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especiais as áreas do plantation. Para quem se lembra do plantation, né? O que era o plantation? Você pegava um só produto, tá? A monocultura. Você o que? Plantava, no caso aí, vamos pensar a cana, em grandes propriedades de terra, utilizando a mão de obra escrava, tá? Então o plantation era mais ou menos assim, monocultura, latifúndio, escravidão, com a produção voltada para exportação, tá? Então vejam vocês, você usa isso na cana-de-açúcar, foi usado na mineração, tá? E fazia parte de um sistema de exploração. Como o Brasil foi colônia de exploração, o plantation foi muito utilizado, como os ingleses usaram, como os espanhóis também. Então, sobre esse sistema escravista, então eu estou me referindo aqui ao sistema escravista, show de bola? É correto afirmar que, então quer dizer, vejam, está pedindo aqui o correto, show de bola? Letra A, impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Gente, impediu, será que não tinha nenhum tipo de negociação? Claro que não. Tivemos escravos de ganho, escravos de aluguel. Não vou dizer aqui que a vida deles era fácil, mas você falar que impediu, tá? Houveram fugas? Claro que sim. Fugas, você teve o que? Resistências mais gerais, que eu vou falar daqui a pouco, mas você falar impediu, bom, não sei se teria o melhor termo não, tá? Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Lembra que a gente falou um pouco agora? Tá? Que você ia na África, fomentava os conflitos intertribais e quando aqui chegava você comprava o escravo relativamente barato e vendia caro. É provado que os grandes responsáveis por lucro, os maiores lucradores durante a economia colonial foram traficantes de escravos. Isso, de certa forma, tem que ser pensado. Você fala, opa, o sistema escravista realmente foi algo que gera uma acumulação absurda com o quê? Com a covardia sobre o escravizado. Tá? Letra C. Possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. Primeira coisa, cristianização, vamos lembrar que aos olhos da Igreja Católica, em muitos casos, o africano, o escravizado, ele é visto como um ser sem alma. Tanto é que a gente hoje, quando fala de religiões de origem africana, a gente de forma pejorativa, o que faz? Ah, fala que é macumba, mas se você pegar a Umbanda e o Candomblé, são formas de existência dentro de um sincretismo religioso. E outra, você faz desaparecer a cultura africana, pô, desaparecer é meio pesado, né? Você tem muito presente ainda mais agora dessa o quê? Repaginada que está se dando. Letra D. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a do Malês, essa corretíssima, tá, galera? Que é o movimento escravo que vai acontecer em Salvador, e a do contestado. Você fala, pô, contestado? Eu lembro disso. Conflito que vai acontecer entre 1912 e 1916, durante a República Brasileira, onde eu já não tenho mais a presença da escravidão. Em caráter oficial, não. Tanto é que a escravidão é abolida com a Lei Áurea, em 13 de maio de 88. O contestado é um movimento de caráter messiânico, não escravista. Então você fala, opa, me lembro do contestado que não tem tanta relação com a escravidão. Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana, claro, como é escravista, ele é movimentado por essa compra e venda, até o momento de sua extinção em 1822. 1822 eu tenho a independência, para a galera que se lembra oficialmente, em 13, tá, de maio de 1888, em caráter oficial, é que eu tive o que, galera? A abolição da escravatura. Show de bola? Então, se a gente for parar para pensar, vejam que a letra B é aquela que mais o que nos atende dentro do que a gente precisa. Show de bola? Então, a questão da escravidão, inclusive depois, se você tiver oportunidade, lá no nosso canal você vai encontrar várias playlists
e ter uma aula teórica para quem tiver dificuldade sobre a questão da escravidão no Brasil colonial, que será um prazer ter você como meu espectador. Show de bola? Mas vamos seguir o barco. Bom, questão da Unicamp, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Notem, galera, que eu estou me referindo aqui a movimento de resistência, tá? A gente fala dos quilombos, dos movimentos de levantes contra os senhores, podemos falar sobre o sincretismo, podemos falar da capoeira, podemos falar de infanticídio, de abortos. Tudo isso indicava uma insatisfação do africano sobre a sua condição, ok? E a gente, quando fala de quilombo, óbvio, acaba sendo os mais famosos. Uma das mais famosas formas de resistência, tá? Então vejam vocês, letra A, descreva o que eram quilombos. Gente, a gente aqui trabalha com sugestão de resposta. A gente vê quilombo como um núcleo de resistência de escravos, inclusive a população que vive no quilombo, a população quilombola, formava em regiões de difícil acesso um sistema totalmente fora do padrão. Você tinha uma economia de subsistência, onde você criava a organização própria. Não tem como a gente deixar de falar de quilombo sem falar sobre Palmares, localizado na Serra da Barriga, na região do Alagoas, e que tem a sua contribuição. Você teve o quilombo do Mestre Ambrósio, em Minas Gerais, e vários outros. Mas entendam o seguinte, alguns errinhos que a gente comete. Que em quilombo só vivem africanos foragidos, não. Tá? Criminosos, homens pobres, mestiços. Beleza? Então eles realmente criaram um sistema de proteção. Para quê? Para fugir daquele modelo opressor. E como eu disse, você quebra completamente o paradigma daquela economia colonial voltada para a exportação, desenvolve uma economia própria, regras próprias. Inclusive eu coloquei aqui para depois você poder trabalhar uma sugestão de resposta que ela fala, olha, os quilombos eram comunidades em regiões de difícil acesso, claro, né? Você não vai deixar um quilombo pronto para o cara chegar e invadir. Formados por escravos que resistiam ao trabalho compulsório, ao trabalho obrigado. Uma vez foragidos, a população dos quilombos desenvolviam formas próprias de organização social e econômica, então criavam uma organização própria, afastadas de modelo imposto pela ordem agroexportadora. Não raro, fugitivos da lei, indígenas e outros marginalizados também vinham a fazer parte das comunidades quilombolas. Então é para a gente entender que é uma forma de existência escrava, mas que não tem a presença apenas de escravizados. Lembra disso? Porque pode ajudar vocês. Show de bola? Então você tem vários exemplos de quilombo, para quem curte, dê uma pesquisada, porque isso é muito enriquecedor. Show de bola, galera? Seguimos o barco. Vamos ver se tem letra B. Olha a letra B. Por que a metrópole portuguesa, no caso Portugal, né, claro, e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro? Ó, galera, se eu não combato, isso acaba virando um mau exemplo que vai se repetir. Então, qual que era a lógica de você combater? É você pegar aquilo e dar um exemplo. Pegar alguém, aquela história, você pegar alguém para Cristo, tá? Você realmente pega, tanto é que Domingos Jorge Velho, que é o cara que comanda eu cerca de 5 a 6 mil soldados que vão destruir o quilombo de Palmares, que vão ser responsáveis pela perseguição a Zumbi, enquanto grande liderança, realmente os caras acabam meio que sendo endeusados, mas por quê? Porque para os senhores isso é um exemplo negativo. Isso poderia se repetir, então não era interessante, tá? Então eu quero cortar o mal pela raiz para que não seja propagado, tá? Então olha só, galera, o combate contra as tais ações era de fundamental importância para que aquele modelo colonial, tá, não fosse ameaçado. Então aquele modelo tradicional do plantation, da submissão do escravo, não fosse o quê? Não fosse ameaçado. Pelo quê? Pelas rebeliões que aconteciam. De tal forma, os combates, as fugas e revoltas se mostravam constantes. Então, para quem acha que o africano ele aceita de boa, ele é passivo, não. Tá? Você mostra claramente a insatisfação. Indicava as tensões geradas no interior de um sistema construído a partir do quê? Da exploração e da desigualdade. Alguém ganhando em cima do outro. Beleza, galera? Então isso realmente é bom para a gente entender que eu não quero que esse modelo
para eles, senhores, e para o Estado português negativo, se prolifere. Show? Então, galera, mais uma vez eu agradeço. Quem tiver a oportunidade, vai lá, dá um like, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante a participação de vocês. Qualquer dúvida, coloquem, e é um prazer estar com vocês. Encontro vocês em nossa próxima aula. Beleza? Fiquem com Deus e até.